Olá, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Estava eu aqui costurando, tentando fazer uma barra e estava aqui pensando. Eu estou trabalhando com outros tipos de malhas. Eu trabalhava com uma malha bem grossa somente. Bom, não só ela, mas a maior parte das peças que eu fazia das calças era numa malha mais grossa. E essa malha mais grossa eu podia errar o tanto que fosse, dificilmente eu furaria a trama, dificilmente eu estragaria o tecido. E eu usava 3 máquinas. Mesmo assim, eu corria o risco de estragar, mas a probabilidade era bem pequena, principalmente depois que eu já adquiri experiência. Eu adquiri experiência de fazer as calças, né? No começo não era eu que fazia eu comecei a criar, mas quando eu parti para as calças, não era eu que fazia. No começo, as costureiras faziam tudo, oficina. Depois eu passei a cortar e levar as peças cortadas, enfim. Com o tempo vieram mais e mais experiência, né? Experiências de costuras e tudo mais, né? Tudo que envolve. E eu via que essa malha foi uma malha muito bem orada, porque eu orei muito para Deus preparar. Deus preparou, Ele tem os seus meios de trabalhar. Cheguei até essa malha e realmente era uma malha muito boa para trabalhar. Mas eu já tinha comprado outra inferior, e enfim. E com tantas coisas que vieram acontecendo nesses últimos meses, aos pouquinhos, eu acabei comprando de uma, porque eu queria saber a qualidade da malha. Eu não posso jogar fora a confiança que minhas clientes já colocaram em mim, né? Embora eu não esteja no mesmo fluxo, né, de vendas e, enfim. Essa malha é uma malha mais delicada. É uma malha que, vestindo ela é confortável, ela é uma malha que não marca tanto, ela é grossinha até. Ontem a menina pegou e falou, é grossa, tal, eu até me admirei, né, porque a malha que eu trabalhava, ela era realmente era bem grossa mesmo, né, a outra que eu trabalhava mais. Continuo, porém. Aí eu tava aqui, a calça de uma cliente abençoada também, mulher de Deus, serva de Deus, daqui de perto. E já fazia um tempo que era pra ter pego essa calça pra fazer a barra. Que ela comprou de mim, é uma flare, ficou um pouquinho comprida. E eu tô aqui tentando fazer a barra da calça. Eu passei a primeira costura. Não, primeiro eu fui desmanchar. Aí conforme eu fui desmanchando, porque eu não gosto de fazer a calça pra ficar curta ou arrastando no chão. Aí eu comecei a desmanchar, que eu falei, vou fazer no tamanho legal, que eu medi ali nela por cima e tal. Aí eu senti uma delicadeza tão grande na trama. É uma trama tão sensível que eu não usei nem o desmanchador de costura. Até nisso Deus trabalha, né? Porque eu não achei. Eu guardei ele em algum lugar pra gatinha não mexer, que ela mexe nas coisas. E eu não achei. Aí eu tô fazendo com cortador mesmo, porque a ponta não é tão fina e não corre o risco. Olha só como Deus é tremendo, né? Que Ele cuida até nos detalhes. Eu usaria desmanchador, que a ponta é bem afiada, bem grande. Mas eu não achei. E comecei a usar o cortador. Desmanchei, aí eu vi que fez meio que um buraquinho. Como essa trama como esse tecido é delicado, é muito sensível, não pode ser tratado de qualquer forma. Não pode se usar um desmanchador de costura porque vai detonar. Aí eu desmanchei, aí eu vi que aconteceu isso, eu falei, vou ter que cortar. Aí eu cortei com a barra feita mesmo, mesmo correndo o risco de repente ficar um pouquinho menor, porém eu pensei, eu vou fazer a barra um pouquinho mais fina.
Aí comecei, passei a primeira vez na máquina, aí ficou algumas falhas, que aqui onde eu tô agora não é que nem geralmente nas outras casas que eu morei era bem claro, né? E aqui o que é mais claro é o quarto. Inclusive eu tô até pensando em diminuir, aumentar o espaço do quarto para levar a máquina lá para dentro, tentar deixar lá no cantinho as coisas de trabalho para lá, né? Junto com o quarto, tentar organizar direitinho. Porque onde eu morava era separado, né? Eu tinha um quarto que era só para oficina. E era muito claro. E aí o escuro aqui, mesmo colocando óculos, eu acabei não conseguindo fazer o negócio direito, porque eu não uso nem aquele... Tô colocando isso aqui, que é pra poder ter uma noção da barra, né? Pra não passar ali o tamanho. Porém, eu não tô conseguindo. O que acontece? Eu fui, passei uma vez, não ficou boa. Aí ficou um pouquinho, pegou, a costura tava dentro, né, do negócio. E o outro pedaço não. Aí eu desmanchei de novo. Aí eu passei de novo na máquina. Aí de novo aconteceu. Uma parte fica a costura, pegou a pontinha, outra parte não pegou. Desmanchei de novo. E esse processo eu já repeti umas 3 vezes. Eu acho que eu tô indo pra quarta. Eu até parei pra almoçar porque eu falei, não, já tô começando a ficar estressada. Porém, eu sei que a malha é uma malha que tem que ter muita paciência com ela. Tem que ter muito cuidado, porque ela não é uma malha igual. Ela é gostosinha de usar, ela é boa, porém é uma malha que eu não posso fazer como eu fazia nas outras. Tipo, eu não posso fazer algo pra apertar o corpo da cliente, pra apertar, modelar bem a cintura, ou o bumbum, algo assim. Por quê? Porque é uma malha que os buracos da costura, aonde entra a agulha, se ficar muito justa, ela vai esticar demais e vai rasgar tudo, e vai aparecer todos os buracos ali, e vai aparecendo até o ponto de abrir tudo, fazer buracão. Por isso eu fiz essas calças, eu costumo já fazer assim, a parte inferior bem maior. O cos, como é duplo, então não tinha problema tanto assim, tipo, que eu reforço bem. E essa malha é uma malha que ela traz benefícios, sim. Não é porque ela seja delicada, sensível, que ela não tenha qualidade. Ela tem qualidade, ela é quentinha. Ela é quentinha para usar. Tem a malha dela de inverno e tem a de verão. E a de inverno é bem quentinha mesmo. Até essa de verão, ela é bem confortável. Você tá entendendo? Eu desmanchei, tô indo pra quarta vez que eu vou desmanchar e agora, como eu já desmanchei várias vezes, ela já sofreu o processo de eu mexendo nela pra desmanchar, porque foi a primeira, não ficou boa, a segunda, nanã, terceira, nanã, tô indo pra quarta. Agora eu preciso de ter muito mais atenção, muito mais delicadeza, sensibilidade, muito mais cuidado pra desmanchar. Por quê? Porque já passou várias vezes a agulha por aqui e para não correr o risco de repente estourar algum elastiquinho da trama do elastano, que a gente geralmente não vê, né, assim, só depois que estragou mesmo, aquelas pontinhas brancas que estoura, sabe? Isso aí é o elastano da trama. Então eu tenho que ter mais cuidado ainda, eu tenho que ter mais paciência ainda. Que Deus me ajude, ainda bem que eu falei pra ela que hoje eu entregaria, eu não falei que eu entregaria daqui a 10 minutos, que seria de costume, eu viria, em 10 minutos já faria a barra. Exige tempo, mais paciência, mais atenção, mais delicadeza, porque é um tecido que ele não é forte, ele não é grosso igual o outro que eu usava. Então, para cada tecido, cada malha que eu trabalho, principalmente quando é uma malha nova, que eu ainda não conheço direito, eu preciso realmente, quando eu não conheço, eu preciso ter uma atenção triplicada, entende? Em relação a tudo.
para não estragá-la e para que eu não venha causar danos no corpo das minhas clientes. Como assim? De repente uma malha que não tem tanta elasticidade, como já aconteceu, eu fazer ela justa como eu fazia as outras que tinham e ficar apertando, segurando a circulação da cliente, incomodando, entende? Não é só chegar e fazer e pronto, acabou. É um monte de coisa envolvida, a gente tem que tomar cuidado com tudo. Você tá entendendo? A gente tem que tomar cuidado com a cliente que tá recebendo a calça, com a costura que a gente tá fazendo, o corte, o risco. Quando nós desmanchamos o que foi mal feito, tudo tem que ter atenção. E você sabe que assim é também na nossa vida e quando nós lidamos com seres humanos. Quando nós lidamos com seres humanos, nós precisamos entender que cada um é cada um. Cada um tem suas limitações, cada um tem o seu jeitinho, cada um sabe até onde vão as suas forças. Uns são mais fortes, outros não. Que nem a calça da malha grossa, eu sei que mesmo assim podia acontecer, sim. De ficar desmanchando muito, ou se eu colocasse uma agulha muito grossa, eu estragaria a trama. E quando estraga a trama, é complicado. Dificilmente se conserta. Mas ela aguenta bastante rojão ali. Ela aguenta bastante tranco ali. E já essas outras não. Essa outra malha já não. Ela já não aguenta. Então eu tenho que tratar ela com mais cuidado, com mais amor, com mais carinho, com mais atenção. Quantas vezes a gente acaba sendo grosso, né? A gente acaba... Às vezes a pessoa até parece que nem ela, olhando assim, não parece que ela é tão sensível, não parece que ela é tão... Mas quando você pega ela pra trabalhar... Aí você vai descobrindo, você vai vendo como ela é frágil. Ela não é frágil no corpo ali, olhando e tal, mas para manusear, para costura, para desmanchar a costura, ela é muito frágil. Então a gente tem que ter cuidado no processo. O processo da desconstrução aqui, para poder fazer bem feito, tem que ser desmanchado. Para eu conseguir fazer o negócio direito, eu não tenho mais a galoneira, aquela galoneira era mais simples. Quando a gente não tem armas o suficiente, a gente tem que ter atenção quadruplicada. Não sei a palavra certa, quadri ou quadru? Porque senão pode estragar e de repente não tem mais jeito. Assim é o ser humano. A gente precisa entender que nem tudo que parece ser tão forte é. A gente tem que ter cuidado, sim, com as palavras que nós dizemos para as pessoas. No momento de estresse, de raiva, de ira, de, sei lá, desespero, no momento de discussão. Porque às vezes a pessoa parece tão forte, porque ela já... De repente ela já passou tanta coisa e já superou. Mas de repente só parece que ela é tão forte assim. E uma palavrinha que a gente fala, uma frase, num momento em que nós precisaríamos parar mais para refletir antes, pode danificar a pessoa de uma forma que fica cicatrizado assim o resto da vida. É que nem a trama. Se faz um furo, se faz algo aqui, não tem como voltar atrás. Porque foi na trama, tá entendendo? Não foi a costura que ficou transpassada, a costura mal feita, algo assim, não. Foi realmente na trama. É ela mesma, ela, ele, ela, entendeu? É dele, é dela. Então a gente tem que ter cuidado. Porque não é só superficial.
É uma coisa aqui dentro, dentro, dentro. E mesmo que de repente eu pegue a agulha, eu até pensei, esses pedaços que não ficaram costurados, as pontinhas ficaram soltinhas, eu vou pegar a agulha-linha e vou fazer na barra na mão, porque eu sei fazer também barra na mão, né? Não é difícil. É óbvio que é melhor fazer em tecido plano. Tecido que, né, malha, não acho muito legal. Mas eu acho que dá pra fazer. Então eu vou fazer isso. Eu vou desmanchar mais uma vez. E se eu errar mais uma vez, eu vou ter que fazer na mão. Aí leva mais tempo ainda. Porque aí eu vou ter que tomar muito cuidado para não aparecer a marca do ponto do outro lado de fora, onde vai ficar o lado externo da calça. Eu vou ter que fazer com muito cuidado, mais ainda. Mas tudo pelo bem da trama, o bem da calça e da minha cliente, porque eu não vou fazer algo pra ficar feio, né? Eu não vou fazer algo mal feito, algo que de repente ela venha passar por ridículo. Eu não posso deixar uma barra muito pequena nem muito grande. Ela confiou em mim. Ela confiou em mim, ela acreditou em mim. Quando ela me mandou a mensagem pedindo as calças, querendo saber mais, o que eu falei pra ela, os benefícios da calça, ela acreditou em mim. Então eu vou fazer o melhor, mesmo que leve tempo, mesmo que tenha que respirar, paciência, pensar, parar um pouquinho, não estragar a trama, porque se estraga a trama já era. Quando estraga a trama, não dá pra você pegar pedaço de outros tecidos e colocar junto, dependendo do lugar, entendeu? De repente, se for na barra, você até consegue adaptar, inventar um modelo, pega um outro tipo de tecido e inventa uma barra mais legal, moderna. Aí você aumenta, né? O que ia ficar curto não fica e ainda fica com algum detalhe a mais. E assim é o ser humano, não tem muita diferença. Tá entendendo? A gente só tem que tomar cuidado para não estragar a trama, porque se estragar a trama já era. Num lugar que não tenha mais conserto, não, a peça vai ter que ser jogada fora. Espero que você tenha entendido da forma que de repente você precisa entender. Um ótimo sábado. Talvez eu volte mais tarde. Um beijo, um beijo, um beijo no coração. Deus abençoe.